A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Felipe Oliveira KR. Aqui nós mergulhamos profundamente no estudo da Palavra de Deus, teologia e temas bíblicos de uma forma prática e também edificante para as nossas vidas. Hoje nós vamos para o terceiro tema da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que tem como um tema da lição 3, as promessas de Deus para a igreja. Se Deus assim nos permitir, nós iremos estudar esse tema no dia 20 de outubro. Vamos agora para o texto áureo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Deus escolheu a sua igreja e fez para ela promessas gloriosas. Promessas para guiar, promessas para honrar, promessas para dar poder para uma grande comissão e a sua igreja realizar. Então venha comigo para que nós possamos entender, debrulhar mais sobre esta questão das promessas de Deus para a igreja. Aqui vai ser o início de um leque, porque as demais lições vão falar sobre a obediência, sobre as promessas ainda mais na vida da igreja e do povo de Deus. Venha comigo para o próximo tópico. A igreja de Deus é portadora das promessas gloriosas que ele fez. Ela é idealizada pelo Pai, ela é realizada pelo Filho e ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja de Deus foi fundada, logicamente, nos alicerces, na pedra fundamental que é Jesus Cristo, e fundada por Jesus Cristo. Foi ele quem disse a palavra eclésia, chamando a sua igreja para fora, chamando a igreja para proclamar o seu evangelho. Mas, sem mais delongas, vamos aí para o primeiro tópico. A natureza da promessa de Deus para a igreja. Primeiro subtópico, as promessas de sinais sobrenaturais. Deus fez uma promessa e comissionou a igreja, ou incumbiu a igreja de uma responsabilidade. E o autor deixa destacado alguns dos textos que eu quero aqui também trabalhar eles de uma maneira um pouco mais enfadonha. Olha o que nos diz o texto de Mateus 28, 13. 28, 13 não, irmãos. 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, olha isso daqui. A palavra ide, no grego, ela tem como poreomai, que quer dizer conduzir, transportar, transferir. O Senhor está dizendo, vai, transporte, leve a mensagem do Evangelho. Vá a todos os cantos da terra, distribua aquilo que eu entreguei a vocês. E olha que interessante, ó. Ide, portanto, fazei discípulos. A palavra discípulos vem de mateteu, mateteu. E essa palavra tem como um seguidor, aquele que é aprendiz, aquele que é um aluno. Então a palavra de Deus para nossas vidas é ide e fazei seguidores, ou aprendizes, ou alunos. E isso não é só com palavras, mas também na prática. Você precisa ser uma pessoa exemplar para fazer discípulos, alunos, mediante essa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Me lembra de uma palavra do apóstolo que diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Mas vamos continuar. Olha esse texto que vai nos dizer. Fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações. Então não tem discriminação, não tem impedimento de pláguas longínquas. Você tem que ir a todas as nações. Os missionários vão. A palavra missionário vem da etimologia incumbência. Eles foram incumbidos, ou seja, do ir de fazer missão. E ele continua, batizando-os. A palavra batismo aqui, ela vem de baptizo, que quer dizer mergulhar, aquele que mergulha por completo. Então, o batismo não é só uma aguinha na cabeça, aquele espinho, não. O batismo, pela sua palavra, é o mergulho por completo. E aí, se nós vamos continuarmos aqui, nós vamos ver que ele fala assim, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não é só no nome de Jesus, não é só no nome do Espírito Santo. O batismo ele tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Vamos terminar de ler o texto? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do séculos. Então nós temos que pregar até que ele venha. A pregação vai estar na nossa vida, ir aos quatro cantos da terra, clamando ao Senhor, proclamando. E tem mais uma coisa, Marcos capítulo de número 16, versículo de número 17, vai dizer, os sinais seguirão aos que crerem. Vamos lá em Marcos? Marcos capítulo 16, vamos ler aí do versículo de número 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai, pregai, olha essa palavrinha pregai aqui. No grego a palavra pregai ela é kerossos, de afinidade incerta. Ela tem mais um sentido como proclamar, como um arauto, uma pessoa que está representando aquele que o enviou, aquele que o mandou. É como se ele fosse um representante, um arauto, um embaixador. E nós, irmãos, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Devemos pregar a sua palavra com autoridade e com poder. Pregai o evangelho a toda criatura. Criatura. Olha que interessante. Quando ele fala aqui de toda criatura, o ato de toda criatura, ele quer dizer de todas as coisas, de cada indivíduo. Cada indivíduo desse mundo deve ser pregado a palavra de Deus a cada indivíduo. Criatura aqui tem um sentido de cada indivíduo, tá bom? Vamos lá. O 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Aí o 17, que é o mais importante. Estes sinais no grego, olha os sinais no grego. Semeion, que tem aí como marca, tem algo marcado, aquilo que é um símbolo. Esses sinais, é o que diz o texto, hão de acompanhar aqueles que crerem, beberão e não... pulei aqui. Seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. O próprio Deus dizendo, esses sinais vão fazer com que a igreja tenha poder. Os sinais vão seguir vocês, vocês que creem, vocês que pregam o evangelho. E aí ele continua, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós vemos aí, irmãos, milagres acontecendo, milagres da parte de Deus. Por mais que tenha alguns charlatões aí, eu já vivenciei milagre, eu já vi minha família vivenciar milagre, eu não vou contar tudo aqui, porque senão o vídeo não vai dar tempo. Mas nós vemos aqui que a igreja ela é comissionada a proclamar o evangelho e proclamar com sinais, com poder, milagres acontecerem, cura acontecerem, os demônios caírem por terra. Porque é uma ordem de Jesus, ele nos deu poder, e é o que esse primeiro tópico vai dizer, a promessa de Deus de dar poder à sua igreja. Mas não vou me demorar nesse primeiro tópico e vamos aí para o segundo subtópico. A promessa de revestimento de poder. Isso está em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que o Senhor fala que vai revestir da virtude do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto céu seja revestido de poder. O Senhor nos revestirá de poder para quê? Para proclamar o Evangelho com mais autoridade. É uma capacitação vinda do Espírito Santo para nos fortalecer na pregação do Evangelho e também fazer os sinais e maravilhas que o Senhor tem nos prometido. Então, é uma promessa que se cumpre ali em Atos capítulo de número 2. Isso também está em Joel. Isso também está nas promessas a qual o Senhor fez no Antigo Testamento. Derramarei sobre vós o meu espírito. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Então nós vemos aqui uma promessa de poder. E é um revestimento. E o que é um revestimento? É eu colocar uma roupa por cima dessa. Estou me revestindo. Então eu já estou vestido, quer dizer, eu já creio, já estou salvo, mas eu vou agora me revestir, ou seja, com poder, me capacitar. Eu vou me forjar, colocar umas armaduras espirituais. Então entenda a diferença do batismo com o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. Tá? Há uma diferença do batismo com o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. Mas à frente nós vamos explicar qual que é essa diferença. Então, revestimento de poder. Poder no grego vem de dínamos, que basicamente simboliza dinamite, explosão, poder.
Então, o poder ele tem como efeito de expandir, o poder ele tem como efeito de levar o evangelho com autoridade, sem ser impedido por barreiras, seja elas barreiras de placas longínquas, seja elas barreiras de espirituais, porque a Bíblia diz que a porta do inferno também não prevalece contra a porta da igreja. Agora vamos aí para o próximo subtópico. Promessa espiritual para uma instituição espiritual. Deus chama a igreja e faz promessas para ela, tanto terrena quanto espiritual. Uma instituição espiritual é a igreja de Cristo. O que ele diz em Mateus 28:18 é: edificarei a minha igreja. A palavra igreja aqui é eclésia. Eclésia no grego tem um simbolismo do chamados para fora. O Senhor chamou a sua igreja de eclésia. E, traduzido para o nosso português, fica igreja. Nós vemos aqui que há um nome para o seu povo. Não é à toa que eles são chamados também de corpo de Cristo, testemunha, noiva de Cristo. A igreja de Cristo é um corpo, é um membro que faz parte dele, que está batizada em Jesus Cristo e revestida pelo Espírito Santo. Essa igreja tem promessas espirituais também para serem cumpridas, que é o que nós vamos ver um pouco mais à frente. O mais interessante aqui é que nós vemos que se o próprio Jesus chamou igreja de igreja, porque muitas das vezes nós vemos muitos irmãos, e eu não quero atacar ninguém aqui, mas mudando o nome de igreja para comunidade ou church, né, como dizem aí, então não sei se eu falei o certo em inglês. Mas ao invés de colocar igreja, eles estão mudando, sendo que o próprio Jesus Cristo chamou a igreja de eclésia, chamados para fora. Então nós temos que sempre reavaliar, irmãos, e vermos o que a palavra diz, o que Jesus diz para a nossa vida, se estamos neste caminho da promessa espiritual e se estamos proclamando também. Porque isso daqui é um chamado, desde o primeiro tópico, a nós voltarmos a proclamar a palavra de Deus com autoridade, com a busca espiritual e a busca do Espírito Santo. Precisamos voltar a clamar ao Senhor, a buscar a Ele com doidade, com sinceridade, honestidade, e também proclamar aos nossos irmãos que quem sabe não ouviu, ou quem sabe estão na luta e estão querendo ir para o Evangelho. Precisamos ser as pessoas que vão proclamar o Evangelho e o Espírito Santo de Deus fazer a obra. Não podemos nos esquecer disso. Agora vamos aí para um próximo tópico. O segundo tópico, as promessas de Deus para a igreja. E o primeiro tópico, a promessa de vida eterna. Podemos notar nos textos que nós lemos que aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado, será salvo. Há uma promessa de salvação, uma promessa de glorificação do nosso corpo e uma promessa também de estarmos com Ele eternamente. Todo aquele que nele crê, for batizado, será salvo. Ou seja, é uma pessoa que crê no nosso Senhor Jesus Cristo como único Salvador, ama Ele, adora Ele e segue os seus passos. Nós conhecemos um crente salvo através também do seu comportamento. É o que o nosso apóstolo Tiago vai dizer, que a fé sem as obras é morta. E também as obras sem a fé, ela também é morta. As duas têm que andar em junção, em conjunto. Então saibamos, irmãos, que nós temos uma promessa de salvação. Nós temos uma promessa de sermos salvos através do sacrifício de Jesus Cristo. E, na verdade, nós já estamos nos deliciando, posso dizer assim, ou já estamos nos beneficiando dessa promessa de salvação enquanto estamos aqui na terra. Porque o Espírito de Deus já habita em nós, o Espírito de Deus é sobre nós e ele também habita dentro de nós. Esse Espírito que nos dá força, nos guia, já nos faz entender que somos marcados por Ele, selados por Ele, que é o batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos batiza no corpo de Jesus, e também somos batizados com o Espírito Santo, a qual Jesus Cristo nos batiza no Espírito Santo. E isso são uma das coisas maravilhosas que nós vamos adentrar, não quero adiantar aqui, no próximo tópico. Mas olha que coisa poderosa, a salvação, a qual Apocalipse vai dizer que não haverá mais choro, não haverá mais rancor, não haverá mais dor, não haverá mais nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de angústia, porque o nosso Deus será a nossa alegria, a nossa luz, Ele será tudo para nós. Viveremos no céu eterno,
adorando e glorificando ao nome desse Deus poderoso. O próximo tópico, o segundo subtópico é promessa de poder. Nós vemos essa promessa de poder em Atos capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 e versículo de número 8. E vimos também essa promessa se cumprir em Atos capítulo de número 2. E essa promessa não se cessou ali em Atos capítulo de número 2. Ela continuou também na casa de Cornélio, no batismo dos discípulos de João, que profetizaram. Nós vimos isso na vida dos apóstolos, na vida da igreja. Essa promessa de poder continua até os dias de hoje. Há muitos que dizem que cessaram-se já os dons espirituais, mas a Bíblia não diz isso. É o que diz Marcos, capítulo 16, versículo de número 17. Os sinais seguirão aos que crerem. Não está dizendo que se encerrou, não. Está dizendo que os sinais seguirão aos que crerem. Se eu creio e você crê, os sinais vão nos acompanhar. Lembremos-nos que os dons são de Deus. Nós temos que buscar, nós temos que pedir para a glorificação do nome dele e sermos cheios, reabastecidos. Lembra que o poder vem do dínamo, ou seja, dinamite, explosão. Você recebe aquele poder, aquele revestimento para pregar o evangelho. O poder que nós recebemos, irmãos, não é para outra coisa a não ser proclamarmos o evangelho e sermos revestidos dele contra toda a hoste do mal. Deus quer que a sua igreja volte a buscar os dons espirituais. Deus quer que a sua igreja volte a buscar a promessa do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Porque tem muitos que são batizados só no batismo do Espírito Santo, que é o batismo que o Espírito Santo de Deus batiza você no corpo de Jesus. Mas não é batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, que é o batismo em que Jesus ele é o agente. Ele que nos mergulha no Espírito Santo. São dois tipos de batismo. O primeiro batismo é o batismo que o Espírito Santo de Deus ele é o agente, ele nos mergulha no corpo de Cristo. E o segundo batismo é o batismo que Jesus nos batiza no Espírito Santo. Jesus é o agente. Ele nos mergulha no Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui que precisamos desse poder para podermos proclamar o Evangelho e para podermos também vencermos as mais diversas provações e lutas e desafios desse mundo. O Espírito Santo é o nosso Paracletos, o nosso Consolador e estará conosco em todos os momentos. Terceiro subtópico, a promessa da glorificação do nosso corpo. Em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 11, há uma promessa de Deus também para as nossas vidas, da glorificação do nosso corpo, a qual o texto vai dizer assim: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Essa é a promessa também de Deus para a nossa vida, de que nós também seremos levados, arrebatados no céu. Jesus Cristo não foi arrebatado, ele foi assunto no céu. Ele foi devagarzinho subindo e os seus discípulos olhando, vendo aquela cena. A igreja será arrebatada também nas nuvens. As nuvens nos irá levar, só que nem todos verão, nem todos notarão, da mesma forma que aconteceu com Jesus. Só quem viu foi os seus discípulos. Da igreja será da mesma forma. Eu ainda creio no arrebatamento eminente, no arrebatamento secreto. Por mais que nos dão risada, não existe isso, não tem na Bíblia. Nós temos a evidência, Paulo dizendo no abrir e fechar de olhos. Nós vemos também em Tessalonicenses falando sobre o arrebatamento. E eu creio ainda nessa promessa de sermos arrebatados. O arrebatamento e a iminência de Deus acontecendo na nossa vida. E a glorificação. Paulo vai dizer aquilo que era corruptível vai se tornar incorruptível. Esse corpo aqui, essa matéria, vai se tornar um corpo glorioso, manifesta, aquele corpo que não tem cansaço, aquele corpo que não tem dor. Igualmente ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele é, nós também teremos um corpo glorificado em o nome do Senhor Jesus. Creia nisso, uma promessa maravilhosa, que coisa linda. É nós sabermos que vamos ser arrebatados com corpos glorificados, corpos gloriosos. Nós vamos ter corpos ali de glória manifestado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus nos revestindo daquela gloriosa glória no nosso corpo sobrenatural. É uma promessa de Deus à sua igreja. Nós creiamos e ficamos firmes nisso, sabendo que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo voltará e nos glorificará nessa matéria que é corrupta e uma matéria que é incorrupta. Um terceiro e último tópico é condições para viver as promessas de Deus. O primeiro subtópico é preciso crer. Existem condições.
Lembremos-nos que nós falamos sobre a promessa condicional e a promessa incondicional. Para vivermos o que o Senhor prometeu à igreja, precisamos crer, termos fé e perseverar. Como diz Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O texto vai nos mostrar que Abraão creu e isso foi imputado para com ele. Nós vemos também em Hebreus, capítulo número 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. E o próprio texto de Atos também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos que do Antigo ao Novo Testamento, ou do primeiro volume ao segundo volume, a fé é necessária. Precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos confiar. E a fé vai nos levar à perseverança até o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. Não nos esquecemos de Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na minha e na sua vida. Temos que crer que a obra que o Senhor Jesus Cristo está fazendo em mim, está fazendo em você, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Vamos ter fé, vamos nos levantar. O que diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Um monte tem uma firmeza terrível, não se abalam. E assim é os crentes que têm fé, confiam no nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa muito interessante é o Salmos 37, versículo número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confiança, fé, acreditar nas promessas desse nosso Deus maravilhoso. Mesmo que tudo pareça ao contrário, mas cremos, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Segundo subtópico, é preciso ser fiel. Meus irmãos, nós precisamos ser fiel, crer que o Senhor Jesus Cristo vai fazer. Como eu citei um pouco antes, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, nós temos que crer nisso, como eu citei também Salmos, capítulo número 37, versículo número 5. Mas olha que interessante, quando os discípulos vão para o templo, esperaram que Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto céu seja revestido de poder, eles foram e esperaram por 10 dias dentro do templo, até que viesse a promessa. Eles foram fiéis, eles permaneceram. Nós vemos que o próprio Abraão foi chamado com 75 anos de idade, sua mulher era estéril, Sara. Mas quando Abraão completou 100 anos, foi que a promessa foi se cumprir. Então ele esperou com fidelidade na promessa de Deus e nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que esperar a promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas. Ana também orou ao Senhor e esperou, e Deus ouviu o clamor dela. Nós temos que ser pacientes, como diz o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Tenha paciência, seja fiel até o fim, porque você, irmãos, está debaixo de uma promessa de Deus. E aquele que fez a promessa não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir se você continuar sendo fiel, se você continuar sendo uma pessoa disposta à obra, uma pessoa que sabe que no momento certo o Senhor há de cumprir todas as promessas feitas à sua igreja e para o seu povo. Então precisamos se manter fiel. É igual eu falei em Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, esse alcançará, esse receberá as bênçãos de Deus. Então precisamos crer e também precisamos ser fiel. Crer é acreditar, ser fiel é se manter no caminho, permanecer até o final, sabendo que Jesus é poderoso para cumprir. Terceiro e último subtópico. É preciso obedecer a Deus. Meus irmãos, a obediência é clara, é explícita na Bíblia. Precisamos obedecer a Ele. Quando Abraão estava um pouquinho se afastando do que Deus queria para ele, o próprio Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Deus sempre nos chamou a obedecermos à vontade dele. Nós vemos que quando ele fala para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto céu seja revestido de poder, os discípulos obedeceram. Obedeceram e ficaram em Jerusalém, esperando 1, 2, 3, 4 dias, mas eles falaram, nós vamos obedecer, vamos ficar aqui. E eles ficaram reunidos. Para que a promessa aconteça, tem que ter comunhão.
para que o poder desça, para que a promessa aconteça na nossa vida, precisamos ter comunhão. Irmãos, eu sei que tem muitas vezes pessoas, eu até deixei de comentar aqui, que diz que você é igreja, que diz que você não precisa estar na igreja. Não, irmãos. A igreja ela é um conjunto, ela é um corpo. Estamos reunidos em comunhão. Essa é a verdadeira promessa, a igreja, a assembleia. Em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25, o nosso apóstolo vai nos orientar, dizendo assim: não deixai as assembleias, ou seja, não deixai de cultuar. Irmãos, obediência é o que nós precisamos ter na nossa vida. Obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, às autoridades que o Senhor colocou sobre a nossa vida, seja ela pastor, liderança, precisamos obedecer, senão a promessa não irá se cumprir nas nossas vidas. Vamos aí, encerrando esta lição, indo agora para a conclusão. Leia comigo essa conclusão. As promessas de Deus para a vida as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glória final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Deus abençoe, até uma próxima e comente aí embaixo. Deixe o seu comentário falando que você quer ser parte dessa igreja, você quer ser glorificado, você quer estar conosco. Mande esse seu comentário, deixe aí. Nós vamos, com todo prazer, te responder e estarmos juntos nessa comunhão. Deus abençoe e até a próxima.